Boa noite, pessoal. Termologia. Termologia é um assunto bem legal, é um assunto bem tranquilo, assim, bem tranquilo, né? Diante de outros assuntos, de eletricidade, de mecânica. Ele é um assunto mais suave. Tem bastante conceito, tem uma partezinha que envolve mais matemática, que é a parte de troca de calor. E a gente dividiu em quatro partes, porque, de uma certa maneira, embora tudo seja termologia, a gente vai discutir alguns conceitos um pouco diferentes dentro da termologia, né? O objeto de estudo da termologia é, primeiro, falar da distinção de calor e temperatura e falar como que o calor se propaga de um corpo ao outro, fazer medidas desse calor se propagando, falar de que formas o calor se propaga e, sobretudo, quais são os efeitos da troca de calor, né? Então, quando a gente fala em efeito de troca de calor, a gente está falando de mudança de temperatura, a gente está falando de dilatação. Então, a história, a estrela do negócio é calor, tá? Eu coloquei aqui um cronograma do que a gente vai fazer na termologia, tá? A gente divide em quatro partes. A primeira partezinha, a gente fala de temperatura e as escalas de temperatura. Depois a gente fala de transferências de calor, condução, convecção e irradiação. Depois a gente faz a distinção de troca de calor sensível latente e depois dilatação, né? Pela minha experiência, assim, termologia não é um assunto que cai muito nos vestibulares. Quando cai é uma questão que vai aparecer na prova, de qualquer prova que você vai fazer. O Enem, vez ou outra, cobra, né? E dessas quatro partes, as duas partes que mais costumam cair são a parte 2 e a parte 3. Transferência, troca de calor, basicamente. Que macete, que mole, tá? Que é a parte mais matemática da história. A parte de temperatura tem a questão das conversões, mas é uma parte relativamente mais tranquila. A dilatação é uma parte também tem um pouco de matemática, você tem que calcular as dilatações que o corpo vai sofrer, mas a parte de troca de calor mesmo, de que macete, que mole, é a parte que mais aparece, tá bom? Beleza? Hoje, o que a gente vai discutir? Eu vou falar um pouquinho de conceitos preliminares, aqui eu quero fazer uma distinção de calor e temperatura, e aí a gente já entra na parte dos termômetros. Falar um pouco do termômetro, o que é um termômetro, tá super, né? Oh, que legal, o que é um termômetro, e como ele funciona, e aí a gente entra nos exercícios, tá? Não sei se a gente vai conseguir fazer tudo hoje, mas enfim, tá aí o que a gente vai trabalhar, beleza? Na apostila de vocês, eu estava reparando agora, tem uma outra parte separada da termologia, que é a termodinâmica. Então, a minha ideia é que a gente comece com a termologia e aí adentre a termodinâmica. Enquanto isso, na segunda aula da semana, né, que no caso foi ontem, a gente vai tocando a eletricidade. Ontem a gente teve uma aula de circuitos, falamos de associação mista, terminamos a teoria, né, de associações, e aí já no próximo encontro da outra aula da semana, a gente já pega exercício da apostila, tá bom? Hoje à tarde a gente fez uma parte dos exercícios de concentração, de química, e aí a gente vai terminar na semana que vem. Então, para quem estiver assistindo agora a aula gravada, ou vocês que estão ao vivo aqui, né, já sabem mais ou menos o que vai acontecer na semana que vem, tá? Na física, a gente continua a termologia e eletricidade, e aí na química a gente continua com orgânica, já nas funções, a gente já entrou nas funções e soluções, tá bom? Daí, como sempre, lá no final de semana, lá para sexta, sábado, domingo, eu mando para vocês o cronograma, tá bom? Vou reforçar aqui mais uma vez o convite para os alunos que quiserem fazer o simulado no sábado presencial. Eu vou disponibilizar entre hoje e sexta um formulário
para que vocês escolham se vocês querem fazer presencial ou não. A gente vai ter vagas lá no curso, no Pense, para alunos que queiram fazer o simulado presencial, tá? Se vocês não quiserem, ok. Para quem não quiser fazer o simulado presencial, mesmo esquema de sempre. Eu mando para vocês o simulado 12h30, 12h30, vai das 12h30 às 17h. Envio para vocês o link para preencherem o formulário do gabarito, para já terem acesso à nota de vocês. E depois, durante a semana, eu mando o gabarito comentado. E aí vocês conseguem olhar as questões que erraram, podem dar uma olhada no gabarito, tá? O simulado, a minha parte já está pronta, a parte do Eloy também já está ficando pronta, e a parte de biologia também já está ficando pronta. Então, o simulado tá bem legal, hein? Tá osso, para falar a verdade. Eu terminei de fazer o simulado, falei, nossa, aqui tá meio osso. Eu acho que vocês vão sentir um pouco de dificuldade na química. Dessa vez a química vai pegar um pouquinho, tá? Tem bastante questão de cálculo estequiométrico, tem questão de orgânica já aparecendo, questões de separação de misturas, tem uma questão de separação de mistura bem bonitinha lá. Então, uma prova que vai ser um pouco mais cascuda em termos da química, sobretudo, tá bom? A física sempre é, né? A física sempre costuma ser mais cascuda. Eu não coloquei termologia ainda no simulado, tá? Tem questão de cinemática, dinâmica, trabalho, energia, questão de estática, que a galera ficou meio com estática, questão de lei de Newton, tem questão de eletrostática, questão de eletrodinâmica, questão de que mais? Tem tudo, tá? Tá bem variada, a prova tá bem variada. Eu tomei o cuidado ao elaborar o simulado de chamar a atenção de vocês para algumas coisas, né? Eu tenho atendido alguns alunos, tirando dúvida no curso, e eu tenho percebido algumas dúvidas relativamente recorrentes. Então, vai cair o que você tem dúvida, tá? É justamente uma forma também de provocar no sentido de, ó, dá uma olhada nisso aqui, dá uma olhada nisso aqui, tá bom? Tem bastante gráfico, tá? Uma prova bem variada, bom? É isso. Ah, e mais uma outra coisa, antes da gente começar a aula. O simulado é 12h30, no sábado, dia 26. Eu vou fazer uma aula de reposição com o pessoal do presencial. Reposição não, uma aula extra com o pessoal do presencial. E se vocês quiserem, estarão convidados para ir também. Só me avisem, Dan, eu vou na aula do Pense. A aula começa às 8, vai até às 11. Daí às 11 a meio-dia a gente descansa ali um pouquinho no curso. E aí começamos o simulado a 12h30, tá? Qual vai ser o assunto da aula presencial? Resolução de exercícios de eletricidade, tá? Essa aula vocês vão tê-la na semana que vem, ou na segunda ou na terça. Mas eu já estou trabalhando esse assunto também com os meninos do presencial. Então, se vocês quiserem assistir essa aula presencial, fiquem à vontade. Só me avisem antes, tá? Para eu já ficar esperando vocês lá. Porque tem lugar na sala tranquilo, tá? Tem uma galera que assiste online, enfim. Tá bom? Então, bora lá. Vamos lá. Conceitos preliminares. Aqui a gente vai fazer uma distinção de dois conceitos que certamente, se vocês não têm dúvida, já tiveram, que é a diferença de calor e temperatura, tá bom? E aí eu começo a aula com essa fotinho aqui. Aqui tem uma fotinho de um menininho, e aqui ele tem 3 recipientes, tá? Nós vamos imaginar que esses recipientes têm água, né? E ele coloca uma mão aqui na água, coloca uma mão aqui na outra água, e aí ele diz que a água, de um lado a água está fria e de outro lado a água está quente, né? Aqui no meio, aqui na outra fotinho, aparece ele colocando as 2 mãos na mesma água, tá? Essa foto, ela tem por objetivo, esse desenho, né? Ele tem por objetivo fazer uma reflexão com a gente aqui, né? Quando a gente encosta num material, e é super comum a gente falar, nossa, o
material está quente, ou nossa, o material está frio. Né? Quando a gente encosta no material, e essas palavras quente e frio do nosso universo de vida, elas estão associadas à temperatura. Então, quando você quer dizer que a temperatura do dia está alta, você diz, o dia está quente. Hoje é um dia que fez calor. Né? Olha, eu usando a palavra calor aqui de novo. Né? Hoje foi um dia no qual a temperatura estava alta. Hoje foi um dia no qual a temperatura estava alta. Né? Mas a gente fala, hoje fez calor, ou hoje fez frio. Né? Quando a gente encosta no material, a gente não está sentindo a temperatura dele, de forma nenhuma. Quando a gente encosta no material, ocorre entre nós e o material uma troca de energia. Então, se você encosta, por exemplo, a sua mão num pedaço de gelo, aquilo que você sente é uma perda de calor da sua mão para o gelo. Quando eu encosto a minha mão numa água que está quase fervendo, está lá 60 graus, 50 graus, 60 graus, eu sinto uma sensação de quente, entre aspas, justamente porque eu estou recebendo o calor. Então, toda vez que você encosta num corpo, há uma troca de energia. Uma troca de energia que nós chamamos de calor. Então, eu coloquei aqui em amarelinho. Peraí, deixa eu tirar isso aqui que está na minha frente. Aqui. Coloquei aqui em amarelinho uma definiçãozinha para calor. Aqui, ó. Calor é uma transferência espontânea de energia entre dois corpos que estão a diferentes temperaturas. A energia, gente, ela flui no universo. Ela flui de várias maneiras. A luz é energia, a energia mecânica pode ser transferida de um corpo para outro por meio de trabalho. A gente falou sobre isso. Né? Na eletrodinâmica, a gente está estudando que o resistor esquenta porque os elétrons se esfregam no fio. Então, a gente tem inúmeros processos onde a gente observa a energia fluindo de um lugar para o outro. Fluindo. E uma das maneiras é por meio do calor. Só que para que o calor flua, é necessário que haja uma diferença de temperatura. Então, aquilo que a gente chama de corpo mais quente, na verdade, é o corpo de maior temperatura. Aquilo que a gente chama de corpo mais frio, aqui, ó, é, na verdade, o corpo de menor temperatura. As palavras quente e frio, dentro da termologia, elas precisam ser usadas com um pouco de cuidado. Porque quente e frio envolve troca de calor. Então, por exemplo, se eu sinto frio, é porque eu estou perdendo calor. Quando você está num ambiente onde a temperatura é muito pequena, você perde calor de maneira muito rápida. Quando você está num ambiente, como por exemplo hoje, a temperatura bateu aí os 40 e poucos graus, você está num ambiente desse, por que a gente sente desconforto? A gente sente desconforto porque ao invés de você estar perdendo calor, você está recebendo. Né? O nosso corpo ele tem ali uma temperatura de 37, 36,5, né? Nossa temperatura da pele. Então, se você está num ambiente de temperatura acima desse valor, você está ganhando calor e não perdendo. Né? Não sei se vocês estão acompanhando na internet, os veículos aí de comunicação, a onda de calor na Europa. Está acontecendo muita morte na Europa. Pessoas não estão aguentando a temperatura que está batendo lá 47, 46 graus em Portugal, na Espanha. Né? Os verões lá são muito, 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 muito pesados. Né? Além disso, tem
a temperatura, além da temperatura ser alta, a gente tem uma umidade muito baixa, que nem aqui acontece em Cuiabá, né, nessa época do ano. Então, a palavra quente e frio, dentro da termologia, precisam ser associadas a trocas. Então, eu sinto frio quando eu perco calor. Eu sinto calor, eu sinto que o ambiente está quente quando eu recebo o calor desse ambiente. Tá? O corpo mais frio, ou seja, o corpo de menor temperatura, recebe o calor. E esse processo, ele é de fato espontâneo. Isso é uma lei da termodinâmica, tá? Que a gente vai estudar lá na sequência. Tá? A lei da termodinâmica diz, uma das leis da termodinâmica diz, o calor flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Tudo bem? Tá, mas então o que é temperatura? Que temperatura não é calor. O calor é a troca de energia. Né? Então, a pergunta que a gente tem que tentar responder, para ter clareza na temperatura, é o que faz um corpo de maior temperatura perder calor, afinal de contas? Por que isso acontece? A temperatura, ela tem a ver com o estado térmico de um corpo. Talvez essa seja uma definição interessante da gente pensar. A temperatura tem a ver com o estado térmico de um corpo. Aqui eu coloquei uma outra observação. Ó. Para eliminarmos essa subjetividade, é preciso de uma grandeza que avalie de maneira exata o estado térmico do corpo. E para eu fazer essa medida, eu preciso de um aparelho, que é o termômetro. Então eu tenho que criar uma grandeza, essa grandeza se chama temperatura, e eu preciso de um aparelho que meça essa grandeza, que é o termômetro, tá? Então, para eliminarmos essa subjetividade, é preciso de uma grandeza que avalie de maneira exata o estado térmico de um corpo e um aparelho, que é o termômetro, dotado de uma escala que consiga atribuir a esse estado térmico um grau. Um grau. Então, quando a gente fala, o corpo está com temperatura de 100 graus Celsius. Um corpo está com temperatura de 95 graus Fahrenheit. Né? Essas escalas de grau, elas têm a ver com uma maneira de você quantificar o estado térmico. Então, eu preciso entender o que é estado térmico. Ok. Depois que eu entendo o que é estado térmico, eu vou quantificar aquele estado. Tá? E aí a gente pode comparar um corpo com outro e dizer realmente quem é mais quente, quem é mais frio. Então, se um corpo é mais quente, ou seja, se ele está numa maior temperatura, não quer dizer que ele tem mais calor. A gente só pode se referir a calor quando o corpo está trocando energia. Né? Talvez você já tenha ouvido essa frase em cursinho, que é super famosa. Calor é energia térmica em trânsito. Em trânsito. Um corpo que está quente não é porque ele tem muito calor. Ele tem um estado térmico alto. Um corpo que está frio não é porque ele não tem calor ou porque tem pouco calor. Ele está num estado térmico baixo. Tá? Então, e aí a gente começa a entrar na questão microscópica. Por quê? Porque estado térmico tem a ver com movimentação de moléculas. Tudo vibra. Tudo vibra. Por mais que não pareça, tudo vibra. Independente de uma coisa ser sólida, de uma coisa ser líquida, de uma coisa ser gasosa, as partículas que constituem aquela coisa, elas vibram naturalmente. Existe uma frequência vibracional das moléculas, uma frequência vibracional dos átomos, existe uma frequência vibracional dos elétrons que constituem aqueles átomos. Então tudo vibra, tudo vibra. E a gente está atrás desse grau de vibração. Tá? A melhor maneira de entender temperatura é pensar no grau de vibração. Né? De maneira simples, quanto mais uma coisa vibra,
Quanto mais uma partícula vibra, maior vai ser o estado térmico dela. Então a gente poderia fechar aqui um conceito que é temperatura tem a ver com grau vibracional. Acho que essa é a melhor maneira de você sintetizar isso que eu estou falando. Temperatura é um grau vibracional. Agora, o que acontece? Quando você tem dois corpos com graus vibracionais diferentes, que é o que a gente vai chamar de temperaturas diferentes, e você coloca os dois em contato, as vibrações de uma molécula afetam as outras. E é aí que o calor aparece. O calor é uma energia sendo transferida por meio das vibrações. Por meio das vibrações. Então, por exemplo, por que se eu encostar minha mão na água quente, a minha mão também esquenta? Porque a vibração das moléculas da água quente vai fazendo com que as minhas moléculas também vibrem mais. Ou seja, eu estou falando aí já de um processo de condução. O calor é conduzido. Essa é uma das maneiras de você propagar calor, tá? Mas eu também posso fazer uma molécula vibrar, gente, sem, como é que eu posso dizer? Sem calor. Quer ver um exemplo muito interessante? Que volta e meia aparece em vestibular. Micro-ondas. Como que eu esquento a água do micro-ondas? Como que eu consigo aumentar a temperatura da água do micro-ondas se lá dentro não tem fogo? Porque você está usando um outro tipo de estímulo para fazer as moléculas vibrarem, que são ondas eletromagnéticas, né? E no caso do micro-ondas é muito interessante, porque não é qualquer coisa que esquenta no micro-ondas. Se você tiver a curiosidade, pega um prato vazio, coloca no micro-ondas e coloca lá 10 segundos. O prato não esquenta. Agora, põe um pouco de água no prato e põe 10 segundos. Esquenta. Entende qual é a situação? Então, eu posso fazer um corpo aumentar a temperatura, não necessariamente dando calor para ele. Eu posso dar outro tipo de energia. Ou seja, as ondas eletromagnéticas, que são as ondas do micro-ondas, vão esquentar o corpo em si. Tá bom? Beleza? Podem tirar print desse slide. Quero comentar mais umas coisinhas. Beleza. Vamos falar um pouco sobre energia. Aqui nós vamos discutir a temperatura sob dois aspectos. Aquilo que eu não vejo e aquilo que eu vejo, tá? Então a temperatura ela tem um viés, vamos dizer assim, microscópico e macroscópico. Deixa eu aumentar essa tela aqui, porque esse slide aqui, ele ficou muito pequenininho. Aqui a gente tem uma foto de um livro que eu tirei, que é bem famosa essa foto, né? Tipo, a gente volta e meia mostra essa foto na aula de química, tá? Aqui eu tenho, do ponto de vista microscópico, como a matéria se organiza no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. A gente já falou sobre isso, inclusive, na parte de interação molecular, né? A gente associa a esses estados uma grandeza muito estranha na física, né? Chamada entropia. Entropia. Que, de maneira simplificada, é sinônimo de desordem, né? Por que existe níveis de organização diferentes? O que, o que acontece, gente, é que uma partícula, é, uma partícula pode ser, por exemplo, uma molécula de água ou qualquer outra substância. Uma partícula, ela tem dois tipos de energia. Como tudo na física é assim, né? Uma partícula, ela tem uma energia chamada de cinética e está associada
diretamente à movimentação das moléculas, tem a ver com a velocidade das moléculas, né? Você tinha lembrado lá na física, da mecânica, a fórmula de energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. mv ao quadrado sobre 2. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, se uma molécula tem massa e ela se movimenta, ela tem energia. Ok? Essa energia se chama cinética. Só que existe uma outra energia, um pouco mais abstrata, que é uma energia chamada de potencial. Olha ela de novo aqui, né? Lá na mecânica, a gente define uma energia potencial como sendo uma energia armazenada. Ela é armazenada. Ela pode ser armazenada a partir de uma energia de potencial de gravidade, potencial gravitacional, mgh. Ela pode ser armazenada na forma de energia elétrica, energia potencial elétrica. Ela pode ser armazenada por meio de deformação de molas, energia potencial elástica. Mas na química, essa energia potencial da molécula, ela está associada às interações moleculares. Interações moleculares. Então é assim, quando as substâncias estão no estado sólido e no estado líquido, essa energia potencial, ela é menor, ela tende a ser menor. E a cinética também. E a cinética é importante, porque a temperatura está relacionada com esta energia cinética. Aqui eu coloquei no quadrinho, ó, no estado sólido, as partículas encontram-se próximas e apenas vibram em torno de uma posição média. Então a molécula fica fazendo assim, ó, vibrando. É uma vibração bem pequenininha, como se cada uma estivesse ligada a outras por uma espécie de mola. Essa ideia de que elas estão ligadas por uma espécie de mola são as interações moleculares. Elas são muito intensas. E isso deixa as moléculas praticamente sem movimento, ou com um movimento muito restrito. Tá? Uma certa quantidade de matéria de uma mesma substância tem menor energia interna no estado líquido. Olha só, já apareceu uma outra energia aqui. Energia interna. A energia interna, vou colocar aqui, ó. A energia interna, a gente vai representar ela, gente, pela letra U, tá bom? Interna. U. A energia interna, ela é dada pela soma das energias potenciais e cinética. Tá. A energia potencial, ela está relacionada com as interações. E a energia cinética está relacionada com a agitação. E esta energia cinética é que vai desembocar na temperatura. Mas insisto, tá? Tem uma energia potencial lá dentro. Está guardada dentro do sistema. A gente vai falar sobre ela na parte de termodinâmica. Porque, por exemplo, quando você consegue liberar essa energia potencial, velho, acontece uma coisa muito foda. É muito foda. Não sei se vocês lembram na mecânica que a energia potencial, ela chama potencial porque ela pode o quê? Alguém lembra? O que uma energia potencial pode? Porque ela chama potencial, né? Ela pode o quê? Ela pode virar cinética. Ela pode se transformar em cinética.
Só que para fazer isso, o que tem que acontecer? O que tem que acontecer para a energia potencial virar cinética? Palavrinha, uma palavrinha. Trabalho. Trabalho. Exatamente. Trabalho. Então aqui acontece uma coisa muito legal. Eu consigo pegar essa energia e fazer uma substância realizar trabalho. É o que acontece com gás, por exemplo, quando o gás expande. Isso a gente vai discutir na termodinâmica, tá? Ela está guardada ali. No estado sólido, a soma dessas energias é pequena, de maneira geral, tá? Porque a agitação é baixa e as moléculas estão bastante conectadas, digamos assim. A interação é grande, tá? Agora, volta para o slide aqui. Volta para o slide. Nos líquidos, ó, olha o que ele fala agora. Nos líquidos, o grau de liberdade das partículas é maior do que nos sólidos, pois as forças de coesão, as interações que as unem, são maiores, são menores, perdão. Além do movimento vibracional, então a molécula vibra, as partículas têm movimento de translação. Então agora a molécula não fica só vibrando, ela começa a andar. E aí é que começa a aumentar a tal da entropia. Além do movimento vibracional, as partículas têm movimento de translação, o que possibilita aos líquidos a capacidade de escoar, de fluir. Considerando-se massas iguais no estado líquido, um corpo apresenta mais energia interna do que no sólido. Elas se agitam mais e, portanto, tem mais energia ali. No gás, no gás. No gás, as partículas apresentam forças de coesão quase nula. Quase nula. Pois não há contato entre elas, a não ser quando colidem entre si. As moléculas e os átomos apresentam maior liberdade para se movimentarem, maior entropia, maior energia interna. Porções iguais de uma determinada matéria têm maior energia interna quando estão no estado gasoso do que quando está no sólido e no líquido. Tá? Por isso que a gente cria aquela imagem e está super certo, tá? E num gás as moléculas tendem a andar mais. Elas tendem a andar mais, porque elas estão mais soltas. Tá? Isso explica muita coisa, né, gente? Isso explica, por exemplo, por que para você mudar um estado físico, você precisa dar calor. Você precisa tirar calor. Porque o que é dar calor e tirar calor? Quando você dá calor para um sistema, você está dando energia. As moléculas absorvem aquela energia. E o que elas fazem com essa energia? Elas podem armazenar na forma de potencial, se distanciando, e podem se agitar mais, aumentando a temperatura. Então, uma coisa muito louca, né? Quando a gente estuda mudança de estado, vocês lembram daquele gráfico super famoso? Ó, temperatura em função do calor recebido. Ó, então você pega uma substância no estado sólido e dá calor para ela. Quando a temperatura sobe, o que as moléculas estão fazendo? Aumentando a energia cinética. Agita, 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 aumentando a dano. Quando a temperatura chegar num certo valor, ou seja, quando a energia cinética atingir um certo valor, e você continua dando calor, aí as moléculas começam a mudar de estado.
Vocês já perceberam que no gráfico, enquanto ela está mudando de estado, a temperatura não muda? Por que que isso acontece? Porque naquele momento, quem está aumentando é a energia potencial. É como se a molécula, ela pega o calor e ela pode fazer uma coisa só. Ou ela pega o calor e se agita mais, e aí você enxerga isso como aumento de temperatura, ou ela pega o calor e aumenta a energia potencial. E aí você enxerga isso como mudança de estado. Não acontece as duas coisas ao mesmo tempo. É bizarro. É como se a molécula não conseguisse lidar com isso. Ou eu agito, ou eu me afasto. As duas coisas ao mesmo tempo eu não faço. Aí afastou, aumentou o potencial. Se eu continuar dando calor, aí eu já aumento a cinética. Só que ele já está em outro estado, né? Aquece o líquido, aquece o líquido, aquece o líquido, aquece o líquido, aquece o líquido. Quando ele chegar na temperatura de ebulição, aí começa a se afastar. Aumenta o potencial de novo. Epote. EP. Depois que todas as moléculas se afastaram, todas as moléculas se afastaram, aí eu continuo dando calor, aí a energia cinética volta a aumentar. Tá bem? No final das contas, o que que você tem? Você tem um aumento de entropia, que é a desordem, e de energia interna. Ou porque ele ganhou cinética, ou porque ele ganhou potencial. Agora, onde que a temperatura está nesse Paranauê? A temperatura mede a energia cinética, tá? A energia potencial eu não consigo medir. Não consigo. Porque ela está dentro da molécula, tá? O que eu consigo perceber é quando essa energia potencial aumenta ou diminui, que é a mudança de estado, tá? Tem uma pergunta aqui que fizeram, peraí. Dan, mas na medida que a potencial aumenta, a cinética tem que diminuir, né? Nananina, não. Nós não estamos falando de um sistema conservativo. Cuidado. Você está dando calor para uma coisa. Como que você dá calor para uma coisa e a energia permanece constante? O sistema só tem energia constante, gente, quando ele é um sistema mecânico com força conservativa. Totalmente diferente. Aqui, se tem uma coisa que não fica constante, é a energia. Porque está dando, tá? O que é entropia? Outra pergunta aqui. Entropia é a desordem do sistema. É a desordem. O quanto o sistema está organizado, né? Se nós olharmos aqui para as figuras, sólido, líquido, gás, a gente percebe que no gás as moléculas estão mais desorganizadas. No sólido, as moléculas estão extremamente organizadas. Então, a entropia, ela é uma grandeza. Você mede, tá? Isso é uma coisa que a gente não estuda muito no ensino médio. A gente sabe o que é, mas não entra muito nesse detalhe. Você consegue medir quão organizado está um sistema ou o quão desorganizado ele está. E aí o raciocínio para essa situação é: quanto mais desordem, maior a entropia. Repetindo, quanto maior a desordem, maior a entropia. Então, de uma certa maneira, a entropia ela está vinculada ao nível de energia de um sistema de partículas. E uma coisa importante, tá, pessoal, é que eu não meço a entropia da minha casa.
Até porque se eu for medir a entropia da minha casa, velho, misericórdia. Entropia a gente só mede de moléculas, de partículas microscópicas, tá? Dentro desse contexto aqui, tá bom? Eu não consigo medir, por exemplo, a entropia. É claro que eu posso pensar assim, ah, o meu corpo é feito de átomos e os meus átomos têm uma desordem, tá? E uma coisa que é muito curiosa, a maioria dos sistemas, a maioria das coisas que são espontâneas na natureza, elas tendem a aumentar a entropia. Eu sempre gosto de citar isso aqui porque isso é um negócio meio impactante, meu. O dia que eu percebi isso, cara, explodiu minha mente. O que que acontece com um animal quando ele morre? Ele entra em estado de decomposição, concorda? Concorda que quando ele entra num estado de decomposição, o corpo dele começa a se desfazer? Isso é um aumento de entropia. Isso é um aumento de entropia. Você pegar um corpo de um animal recém-morto, ele está lá, bonitinho, arrumadinho. Depois de um certo tempo, ele começa a se desfazer. Ou seja, enquanto o animal está vivo, ele está gastando energia para manter a entropia dele baixa. Estar vivo é estar organizado. Seus órgãos estão todos organizados, suas moléculas estão todas bonitinhas ali. Isso é estar vivo. Quando você morre, seu corpo se desfaz, a entropia aumenta. Então é um negócio muito bizarro isso. Tem uma pergunta aqui, professor: a temperatura pode influenciar tanto na potencial quanto na cinética? Não, não. Temperatura não influencia nada. A temperatura é uma medida de agitação. Quem influencia é o calor. É o calor que faz a temperatura mudar. Eu preciso, porque qual que é o problema, gente? Eu não consigo medir a energia de uma molécula. Não tem como eu calcular isso. Então, eu crio uma medida genérica que diz se aquilo está mais ou menos agitado. Essa medida é a temperatura. Então, a temperatura não influencia nada aqui. Quem influencia é o calor. De maneira geral, o que que a gente percebe? Quando você dá calor para um corpo, as moléculas se agitam mais. Quando você tira calor de um corpo, as moléculas perdem a agitação. Outra pergunta aqui, ó, professor. Então eu posso generalizar dizendo que entropia é uma energia não gasta? Não. A energia não gasta, a gente pode pensar dessa forma, seria a potencial, porque ela não foi gasta, ela está armazenada. E a energia cinética, ela é a energia que você vê, que você é uma energia manifestada. Você sabe que um corpo tem energia cinética. Você sabe por quê? Porque ele está se movimentando. Então eu tenho duas energias, tá? A entropia é uma outra coisa. A entropia, ela não é bem uma energia. Ela é uma medida do quão bagunçado está um sistema. Energias propriamente ditas, eu tenho duas. A que está armazenada, potencial, e a que está manifestada, que é a cinética. Essa energia cinética manifestada é o que a gente vai chamar de temperatura, tá? A entropia, repito, ela não é uma energia, ela é um número que pode ser maior ou menor, dependendo da desordem. Dependendo da desordem, tá? Totalmente louco isso, né? Podem perguntar. Se não tiverem mais perguntas, eu vou trocar o slide, podem tirar print.
Beleza? Pode falar. Manda aí. Ó, tem alguém escrevendo alguma coisa aqui enquanto o pessoal vai escrevendo. Aqui eu acho que a gente consegue definir de uma forma mais precisa o que que é temperatura. Ó, vamos ler juntos. A temperatura é uma propriedade de um corpo que caracteriza o seu estado térmico, ou seja, o seu estado de agitação. Ah, tá, apareceu uma pergunta aqui. No estado sólido, a entropia vai ser zero ou só menor? Então, de maneira geral, no estado sólido, a entropia não é zero. A entropia não é zero. Porque mesmo o estado sólido, ele tem um certo nível de desordem. As moléculas se movimentam bem pouquinho, mas se movimentam. Então, eu não consigo dizer que a entropia no estado sólido seja zero. Inclusive, isso é uma coisa muito curiosa. Tem uma das. Lembra que eu falei que tem umas leis da termodinâmica, né? Tem uma lei mais absurda que a outra, gente. Tem uma lei. Bom, a primeira lei é aquela que eu falei no começo, né? O calor flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Ponto. Isso é um dogma. Segunda lei: um corpo nunca terá entropia zero. Essa é a segunda lei. Um corpo nunca terá entropia zero. Vocês já ouviram falar daquela frase maldita de que eu não consigo chegar no zero absoluto? Já ouviram essa frase? Ah, o tal do zero absoluto. Meu Deus, eu não consigo chegar no zero. É por causa disso. Existe uma coisa que a gente observa no universo que é impossível abaixar a temperatura zero, porque abaixar a temperatura zero seria o corpo não ter mais energia. E a gente observa que isso é impossível. Por mais que você tente tirar a energia do corpo, tem um limite ali que você não consegue mais tirar. Ou seja, você consegue abaixar bastante a entropia do corpo, porque a entropia está muito associada com a agitação. Porque para pensar, gente, se um corpo, se um sistema, vou voltar um pouquinho aqui, ó. Se um sistema está desorganizado, ó, isso aqui é um sistema desorganizado, certo? Se um sistema está desorganizado, inevitavelmente as moléculas estão se movimentando muito. À medida que você vai organizando um sistema, as moléculas vão perdendo movimentação. Só que por mais que você tire energia, chega uma hora que você não consegue mais tirar. Tem uma energia que é como se fosse a alma da molécula. Você não consegue tirar. E é daí que a gente fala que a temperatura não pode chegar no zero absoluto. Às vezes a gente fala assim, que o zero absoluto, ele é uma temperatura teórica. A gente sabe que existe uma temperatura zero, mas eu não consigo na prática chegar nela. Não consigo. Por quê? Porque por mais que você tire energia, você não vai conseguir tirar tudo. Porque para o corpo estar perfeitamente organizado, né? Porque se a gente está associando entropia com desordem, o que seria um corpo de entropia zero? É um corpo perfeitamente organizado. E o que isso quer dizer, então, no final das contas? Não existe nenhum corpo perfeitamente organizado. O simples fato de uma coisa existir faz com que ela já tenha um nível de desordem, tá? Eu teria que sumir com a energia do corpo, mas parece que existe uma energia no corpo
simplesmente pelo fato dele existir. E que você nunca vai conseguir tirar ela de lá. É meio poético isso, né? Se eu existo, eu tenho energia, tá? Estão falando aqui assim, seria difícil por causa da transferência de calor. Isso é uma boa observação. Ok, vamos lá. Se você quer chegar num corpo a 0 graus, a 0 Kelvin, né? A 0 Kelvin, você precisa fazer ele perder calor. Só que para você fazer ele perder calor, você precisa colocar ele em contato com um corpo com menor temperatura. Não existe nenhum corpo com temperatura menor que 0 Kelvin. Então, como que eu vou tirar calor de um corpo a zero absoluto se eu não consigo ter nada mais frio do que o zero absoluto? Então, isso é um outro pensamento bem interessante que a gente pode perceber, tá? É um negócio muito doido, ok? Explodiu, né? E eu achando que a aula ia ser de termômetro. Explode a cabeça, vamos explodir a cabeça, gente. Nem tem mais cabeça para explodir, né? Ó, temperatura é a propriedade de um corpo que caracteriza o seu estado térmico. Ela está relacionada, essa frase é boa. Ela está relacionada ao movimento aleatório de átomos ou moléculas de uma substância. Mais especificamente, a temperatura é proporcional à energia cinética média translacional. Então, aqui entra uma outra coisa para explodir a mente. As moléculas, uma molécula, ela tem energia vibracional e tem uma energia translacional. A energia translacional, gente, é a energia de movimento dela. De movimento. A temperatura só mede isso. Tá? Beleza? Outra coisa muito louca para explodir a mente da gente é o que está em amarelo aqui. Isso aqui explode mente. Por exemplo, eu tenho aqui um copo com água. Aqui, ó. Se eu colocar um termômetro dentro da água, ele mede a temperatura da água. Só que primeiro, lá dentro, cada molécula tem uma energia cinética. Seria ingenuidade da nossa parte achar que todas as moléculas de água dentro do copo têm a mesma energia. Isso não rola, nem a pau. Você tem moléculas que têm mais energia, tem moléculas que têm menos energia, tem moléculas que têm energia mais ou menos. Então, quando a gente fala que a temperatura ela mede uma energia média, é disso que a gente está falando. Segunda coisa, eu só consigo medir temperatura se eu tiver muitas moléculas. Eu não consigo medir a temperatura de uma molécula. É impossível. É impossível isso. Olha o que eu escrevi aqui em amarelo. Ó. Como não se pode medir a temperatura de moléculas ou átomos isoladamente, dizemos que a temperatura é uma grandeza macroscópica. Então você, por exemplo, você pode medir a temperatura de 1 mol de água, de 2 mols de água, de 3 mols de água, mas não de uma molécula. O conceito de temperatura, ele perde o significado. Mas Danilo, uma molécula de água não se agita? Claro que agita, mas ela nunca está sozinha. E mesmo que você conseguisse trancar, se conseguisse trancar é foda, se você conseguisse trancar uma molécula de água dentro de uma caixa, eu não tenho como medir ela, a temperatura dela.
Então, na verdade, a temperatura, no final das contas, ela mede uma agitação de um corpo, de uma coisa grande, de uma coisa macroscópica, tá? Beleza? Outra coisa para explodir a mente, antes da gente chegar no termômetro. A temperatura é medida indiretamente, associando-a com uma outra propriedade térmica do corpo. O quê? Misericórdia! A temperatura é medida indireta. Mas, professor, quando você enfia o termômetro lá, você não está medindo a temperatura do corpo? Não, não, não. Você sabe que a temperatura do corpo está alta ou baixa porque acontece uma coisa no termômetro. No termômetro. E aí, o que a gente vai fazer? A gente precisa entender que propriedade térmica é essa que eu uso para medir a temperatura de um outro corpo. Gente, todo mundo aqui sabe do que eu vou falar, pelo amor de Deus. Você só consegue medir a temperatura de uma coisa com um termômetro se você encostar o termômetro na coisa. Né? Você vai medir puta, acho que eu tô com febre. Você bota o termômetro no sovaco. Ou na boca, por exemplo. Né? Cachorrinho, coitado. Para você medir a temperatura do cachorro, você põe o termômetro aonde? Aonde que você enfia o termômetro no cachorro? Vocês sabem, né? Vocês sabem. Isso, no fiofó. Exatamente, no fiofó. Então ele encosta no fiofó do cachorro. O cachorro fica com uma cara de constrangido. Vocês já levaram o cachorro no veterinário? Gente, o cachorro fica com uma cara de constrangido. Ele fica olhando para você e fala: Mano, eu não acredito que você está fazendo isso, cara. Você tá pondo na minha bunda, cara. Não faz isso. Ele fica com vergonha, coitadinho. Isso quando o cachorro não é violento, né? Mas em geral eles ficam tão humilhados. Tipo, é foda, né? Tadinhos. Mas entende que você precisa encostar? Então, o contato do termômetro, ele vai proporcionar uma medida indireta de temperatura. Tudo bem? E aí, o que a gente vai fazer agora? Eu vou olhar para o termômetro e ver o que ele tem de especial. Que eu consigo medir a temperatura por ele. Tudo bem? Tá? Tira a print aí. Meu Deus. Misericórdia. A gente começa falando dos negócios puta louco, agora a gente tá falando de fiofó do cachorro. Fiofó do cachorro. Tira a print aí, por favor. Bom, depois que a gente explodiu a mente aqui, né? Falou até fiofó do cachorro. A gente vai então para as escalas e termômetros. Geralmente os exercícios de escala termométrica são bem simples, envolvem uma matemáticazinha, mas antes da gente falar das escalas, eu queria falar um pouco dos termômetros, tá bom? Aqui, deixa eu colocar aqui. Lembra que eu tinha falado para vocês no começo, no finalzinho ali da primeira parte, que a temperatura ela é uma medida indireta, né? O termômetro ele vai usar uma forma indireta de aferir a temperatura, até porque a gente não consegue medir diretamente a agitação de uma molécula. Tá? E para isso, eu preciso então de uma escala, que a gente tem as famosas, daqui a pouco a gente fala delas, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, e tem outras, que eu vou citar só, as mais importantes são a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin, tá? E eu preciso de uma substância termométrica, né? O que é uma substância termométrica? É uma substância que tem alguma propriedade que varia com a temperatura. Então, eu gosto de citar o exemplo que a gente conhece mais, que é este querido aqui, ó. Este aqui. O termômetro de mercúrio. O termômetro de mercúrio. O termômetro de mercúrio, gente, ele é de mercúrio. E o mercúrio, ele é uma substância bem interessante para você medir a temperatura das coisas. Por quê? Porque ele é um metal, ele está na temperatura líquida,
na faixa de temperatura em que a gente. Ele está no estado líquido, perdão, né? Na faixa de temperatura que a gente mede. E quando você encosta o termômetro de mercúrio num corpo de maior temperatura, o calor flui. Então, imagina o seguinte, ó. Vou pegar aqui fazer um esqueminha, que você vai entender melhor. Imagine que eu tenha um corpo, uma temperatura de 100 graus Celsius. E aí eu vou encostar o termômetro no corpo. Isso aqui é o termômetro, ok? Isso aqui é o termômetro. Ficou bem feio o meu termômetro. Mas tudo bem. Dentro do termômetro, você tem aqui o bico dele, ele é feito de mercúrio. Tem uma quantidade de mercúrio aqui. Aí o que acontece? O calor, ele flui no termômetro. Esse calor é energia. Os átomos de mercúrio absorvem calor. Absorve calor. Só que quando o mercúrio absorve calor, gente, ele dilata. Conforme ele dilata, ele começa a subir. Ele começa a subir. E aí você observa na figura, aqui, ó, a dilatação dele. O mercúrio está aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse aqui é o bulbo do termômetro. Quanto mais calor ele absorve, mais ele dilata. Então, quando a temperatura está alta do corpo, o termômetro absorve esse calor e ele dilata. Se o corpo tiver numa temperatura menor que o termômetro, aí o termômetro dá calor para o corpo. Uma vez que o termômetro dá calor para o corpo, ele perde calor, ele contrai. Ele contrai. Uma vez que ele contrai, a temperatura diminui. Esse é o método mais simples de você fazer medidas de temperatura. Aqui eu coloquei as fotos de alguns termômetros digitais. Esse aqui talvez vocês tenham em casa também, ó. Tá? Cara, esse termômetro é muito louco. Por quê? Dentro desse termômetro, gente, existe na ponta dele um resistor. Um resistor, cara. E aí, o que que acontece de maneira geral? O resistor, vocês devem lembrar da aula da semana passada. Vocês lembram que o resistor, ele pode mudar a resistência dele dependendo da temperatura? Pois é, lá vem o resistor. Lembra que eu falei para vocês que o resistor, ele pode mudar a resistência dependendo da temperatura? Então, o que que acaba acontecendo? Esse termômetro aqui, ó, ele é movido a bateria. Só que ele tem um resistor aqui na ponta. Então, o que acontece? Aqui dentro do termômetro tem um circuito. Tem um circuito. O que que acontece? Se a resistência do resistor for abaixar, a corrente que passa dentro do termômetro é diferente. Em resistência baixa, a corrente aumenta. E aí e o termômetro consegue relacionar a quantidade de corrente que está passando aqui com a temperatura. Quando eu estou medindo uma temperatura mais baixa, a resistência do resistor aumenta. E aí a corrente muda. Então, são mecanismos diferentes, né? Aqui, num termômetro de mercúrio, qual é a propriedade térmica que está variando? Dilatação, é o volume. O volume varia. Então, eu meço a variação de volume
e relaciono isso com a temperatura. Num termômetro digital, o que varia é a resistência do termômetro. Então, quando ele fala assim, nessa parte, ó, ela é o que é uma substância termométrica? É uma substância que tem uma propriedade que varia com a temperatura, tá? Nos termômetros de mercúrio, o que varia é o volume, e nos termômetros eletrônicos, o que varia é a resistência elétrica, tá bom? Beleza? Claro que a gente vai trabalhar com o termômetro de mercúrio, mas só pra vocês sentirem como, por trás de uma coisa tão tosca, que é medir uma temperaturazinha, você tem ali um monte de conhecimento, um monte de tecnologia, tá? Beleza? Então é importante entender que eu tô para medir a temperatura, eu tenho que usar alguma coisa que mude com a temperatura. Qualquer coisa que muda com a temperatura, você pode usar para medir. Tudo bem? Beleza? Pode tirar print, que eu quero mostrar para vocês uma coisa. Vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Ó, olha ele aí. Olha quem apareceu de novo. Mano, aí você entende por que que a igreja queria queimar o maluco, né? O cara tá em tudo. O Galileu, ele foi o cara que idealizou o primeiro termoscópio. Depois eu vou mostrar para vocês um vídeo, tá? Primeiro eu vou explicar o termoscópio. Aqui tem uma figurinha de um termoscópio, tá? O que que é um termoscópio, na real? O termoscópio, ele é feito de um bulbo. Peraí, deixa eu... Esse tipo de coisa, cara, eu acho muito cara de Enem. Ele vai no conceito. Em vez de ele ficar te pedindo para você transformar de Celsius em Fahrenheit, ele vai no conceito. Então, qual que é a ideia? O termômetro do Galileu, ele funcionava assim. Você tinha aqui um tubo, tá vendo? Um tubo de vidro, fechado aqui em cima, com um bulbo, tá? E dentro do tubo tinha ar, beleza? Tá. O que que acontece? Aqui tem um certo líquido, tá vendo? Percebe que o tubo ele não está completamente vazio? Tem o ar aqui e tem um pouco de líquido dentro. Qual que é a ideia? Quando esse ar está em contato com uma temperatura mais alta, imagina que, por exemplo, aqui o ambiente, ó, esteja numa temperatura alta. O ar tende a dilatar. Só que quando o ar dilata, ele empurra o líquido para baixo. Aqui nesse outro desenho, você tem uma temperatura T2 e o ar está aqui. Observa que quando o ar está em contato com esse corpo aqui, ó, a coluna de líquido está mais alta. Por quê? Porque quando a coluna de líquido está mais alta, significa que o ar que está aqui está mais contraído, está com uma pressão menor aqui. Então, quando a pressão aqui dentro do ar muda, ele pode empurrar o líquido mais para baixo ou empurrar um pouquinho menos para baixo. Então, de maneira geral, quanto mais para baixo está a coluna de líquido, mais quente está o ar aqui, ó. Então você encosta no termômetro, imagina você encostando sua mão aqui, ó. Põe sua mão aqui. Sua mão vai trocar calor com o ar que está aqui dentro. Se a sua mão estiver muito quente, o ar aqui dentro fica quente também, ele empurra o líquido para baixo. Se você encosta, por exemplo, aqui, ó, na parte de cima, um pedaço de gelo,
o gelo vai esfriar o ar aqui dentro. A pressão do ar diminui. Quando a pressão do ar diminui, o líquido sobe. Então, ó, o princípio por trás do termoscópio envolve a relação entre a variação de temperatura e a variação da pressão e a dilatação do ar. Então, em temperaturas mais baixas, o que eu teria? Né? Qual que é a regra? Vamos escrever aqui, ó. Peraí, opa. Ó. Em temperaturas baixas, o que acontece com o gás? Ele está a baixa pressão e ele está com menor volume. Resultado, a coluna de líquido sobe. Sobe. Quando a temperatura está alta, o gás ele está com alta pressão e ele está dilatado. A coluna de líquido desce. Então você consegue criar uma escala que é o tamanho da coluna de líquido, que é o tamanho da coluna de líquido. Então, por exemplo, você coloca aqui gelo e mede a altura da coluna. E mede a altura da coluna. Então você fala assim: quando o termômetro tiver com uma coluna de tantos centímetros, a temperatura é gelo. Aí aqui você põe água fervendo. E mede a altura da coluna. Opa, peraí, calma. E mede a altura da coluna. E aí você cria, então, uma escala, onde uma altura representa a água fervendo, uma altura representa o gelo derretendo, por exemplo. Que é basicamente o que o termômetro de mercúrio faz. Né? Só que o termômetro de mercúrio ele sobe, porque ele dilata. Aqui a coluna ela vai diminuindo quanto mais quente tiver a substância em questão. Tudo bem? Beleza? Podem, tira print, gente, porque eu quero mostrar para vocês um vídeo. Eu quero mostrar para vocês um videozinho disso. Tem, acho que 3 minutinhos. É bem rápido. Tira print aí, por favor. Pronto. Aqui. Eu vou ligar o vídeo, tá? Iniciaremos com o termoscópio de Galileu, que foi um dos primeiros instrumentos usados para se indicar variações de temperatura. O tubo fino e aberto ligado à esfera contendo ar é introduzido no reservatório contendo água com corante. A calibração do termoscópio pode ser feita usando-se a palma da mão, pois o calor da pele aquece o bulbo de vidro, fazendo subir a temperatura do ar em seu interior. Por causa da expansão do gás, neste momento, pode-se observar pequenas bolhas saindo do tubo dentro da água. Quando soltamos a esfera, a sua temperatura começa a diminuir juntamente com a pressão interna, e lentamente podemos ver o nível da água subir dentro do tubo. Subindo, ó. Tá esfriando, ó. Agora vamos borrifar a esfera com álcool, diminuindo mais a sua temperatura, dada a retirada de calor pela evaporação do álcool.
que é muito volátil. Assim, a pressão interna cairá ainda mais, fazendo com que o líquido suba mais rapidamente. Aquecendo-se novamente com a mão, a pressão volta a subir e o líquido desce pelo tubo. Desta forma, podem-se observar variações na temperatura do ambiente. Quanto mais alto o nível do líquido dentro do tubo, menor será a temperatura da esfera de vidro. Outro indicador de temperatura, também inventado por Galileu, é o termômetro hidrostático. Dentro do tubo fechado, existem vários corpos esféricos de vidro calibrados com densidades diferentes, imersos em álcool. Apenas um dos corpos está na parte superior do tubo, ou seja, ele tem a densidade menor do que o álcool. Aumentando a temperatura do tubo com a ajuda do ar quente de um secador de cabelo, o álcool também irá se aquecer. Como o aquecimento aumenta o volume do líquido muito mais do que o vidro, a densidade do álcool deverá diminuir. Com a diminuição da sua densidade, o corpo que estava boiando começa a afundar dentro do álcool. Com isso, pode-se calibrar cada corpo com uma densidade determinada, de forma que ele afunde de acordo com a temperatura ambiente. Pronto, voltamos. Então, ó, o que chama a atenção da gente, né, nos vídeos que eu mostrei para vocês? O cara tá fazendo, ele cria termômetros com alguma coisa que varie com a temperatura. No primeiro caso, ele usou a pressão do gás. No segundo caso, ele usou a densidade do líquido, que é uma outra propriedade que varia bastante com a temperatura, né? Então, se você esquenta o líquido, ele fica menos denso. Então, uma coisa que estava boiando passa a afundar. Então, tipo, como que o cara percebia a temperatura do ambiente? Quanto mais bolinhas estivessem boiando, você viu que tinha várias bolinhas dentro do tubo, né? Quanto mais bolinhas estivessem boiando, mais frio estava o líquido, então mais denso. Quanto mais bolinhas estão afundadas, mais quente está o líquido, né? Ele usou ali, se não me engano, álcool dentro do tubo, tá? Você podia usar um outro líquido. Então, percebe que aí a gente brinca também com a hidrostática. Então, tipo, você pode ter uma questão que envolve gases com temperatura, pode ter uma questão que envolve hidrostática com temperatura, tá? Para fugir daquela coisa tosca de ficar transformando temperatura só, né? Por isso que o Enem, ele é um vestibular, a prova de natureza do Enem é difícil, porque eles fazem esse tipo de coisa. Eles criam esse tipo de situação. Então não basta você ter uma aula tipo, puta, vai lá, transforma de Celsius para Kelvin, beleza? Aqui, gente, só para reforçar a questão do termômetro de gás, eu coloquei aqui, ó, um exemplo de um termômetro de hélio. Termômetro de hélio, que é bem parecido com o termômetro de Galileu. Bem parecido com o termômetro de Galileu. No termômetro de Galileu, olha só o que eu tinha um gás, não tinha? Então, aqui no termômetro de hélio, eu tenho basicamente isso. Ó. Eu tenho aqui uma câmara com gás e ele está acoplado a um tubo em U. Lembra da aula de hidrostática que a gente fez uma questão dessa? Lembra? O que acontece? Esse gás, ele está numa certa temperatura. Então, eu vou escrever assim, ó, que a temperatura do gás, ela é igual à temperatura do ambiente, que está em volta dele, né? Do ambiente. Então, por exemplo, o que acontece? Quando o gás está numa certa temperatura, ele está numa certa pressão. Pressão do gás, tá? Essa pressão do gás, você pode representar ela, opa, aqui, ó, opa, aqui.
Tá vendo esse ponto B aqui, ó? Nesse ponto B, eu tenho o gás exercendo toda a pressão ali. A pressão do gás no ponto B, ela é igual à pressão no ponto C, que está do outro lado. Lembra dos vasos comunicantes? Acontece que a pressão do gás em B, ela é igual à pressão hidrostática daquele líquido mais a pressão atmosférica, que é constante. Só que a gente sabe que a pressão hidrostática, ela vale dGH. Então, como que o termômetro funciona? Se a temperatura está alta, a pressão do gás também está alta. Se a pressão do gás está alta, ele empurra o líquido para baixo. E aí aquela altura aumenta. Vocês lembram que a pressão do gás pode ser dada por nRT sobre V? Ó, o recipiente está fechado. Então, à medida em que a temperatura aumenta, a altura da coluna aumenta. Esse é o princípio de funcionamento dos termômetros de gás, tá? Que é o do Galileu é basicamente a mesma coisa. Tá bom? Beleza? Certo? Podem tirar print. Bom, na sequência, peraí, tá, já, beleza. A gente vai falar das escalas termométricas. Eu coloquei aqui no quadro, ó, eu vou colocar aqui as escalas, que aqui não tem muito o que falar não, tá, gente? Ó, opa, calma. Aqui. A gente tem 5 escalas termométricas, das quais a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin são as mais famosas, tá? Beleza? Cada uma delas usou um sistema para ser criada, tá? E eu coloquei aqui no quadro o que a gente chama de pontos fixos das escalas. Esses pontos fixos, eles são associados a duas coisas: fusão do gelo e ebulição da água. Só que o que eu quero comentar com vocês aqui é o seguinte: quem usou isso aqui para calibrar a escala foi o Celsius. Vocês podem perceber que a única escala onde a fusão do gelo vale zero é a escala Celsius. Tá aqui, ó. Porque o Celsius teve essa ideia de associar o valor zero ao derretimento do gelo. No Fahrenheit, o zero é outra coisa. No Kelvin, o zero é outra coisa. No Reaumur, o zero é outra coisa. Se bem que aqui o zero é o mesmo, ó. E no Rankine, que é uma outra escala, o zero é outra coisa. Tá? Geralmente, quando a gente trabalha com escalas, o exercício ele vai pedir para você transformar uma escala na outra.
ele vai te dar uma temperatura e vai pedir para você converter essa escala, essa de temperatura. E aí, gente, eu não vou entrar nessa discussão agora, até porque a gente já está meio que terminando, só que eu quero deixar claro para vocês uma coisa. Não é para decorar fórmula, tá? Tem fórmula de conversão? Tem. Mas eu vou mostrar para vocês a semana que vem que você não precisa conhecer as fórmulas. É claro que com o tempo a gente acaba memorizando elas. Mas quando aparecem questões de conversão de temperatura, as questões elas são resolvidas por raciocínio. Tá? O que é importante você ter em mente para a semana que vem? Que esses pontos aqui, ó, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse e esse, são pontos equivalentes. E também ter em mente que este ponto, este ponto, este ponto, este ponto e este ponto são equivalentes. Só que acontecem algumas coisas muito curiosas, que eu já vou deixar bem de gancho para a semana que vem. Por exemplo, imagine um termômetro graduado em Celsius. 0 e 100. Imagina lá um termômetro graduado em Celsius. Isso. Ponto, ó, estão perguntando assim, como são pontos equivalentes? Eles estão medindo a mesma coisa. Todos eles, por exemplo, os que estão em amarelo, eles não estão medindo a temperatura de fusão do gelo. Então, por exemplo, o 0 graus Celsius, ele é equivalente ao 32 do Fahrenheit. Porque eles estão medindo a mesma coisa. Só que na escala do Celsius, esse valor é 0. Na escala do Fahrenheit, esse valor é 32. Isso é um ponto equivalente. Equivalente significa, eu estou medindo a mesma coisa. Na escala do Celsius, o ponto de vapor, que é onde a água está entrando em ebulição, é o 100. No Fahrenheit, é o 212. Se eu comparo com a Kelvin, o ponto de gelo é o 273. E o ponto de vapor é o 373. Tudo bem? Beleza? Ok? É o famoso método da barriga do Eloy. Exatamente. O método da barriga. Ai, gente, como Eloy é sem noção. Exatamente o método da barriga. Só que eu quero só comentar uma coisa, que a gente vai usar o método da barriga, basicamente. As escalas, gente, elas têm variações diferentes. Por exemplo, imaginem que você pegue um pedaço de gelo que está em fusão, aquece ele até água entrar em ebulição. Você vai fazer isso. Pegou um pedacinho de gelo, esquentou. Começa a esquentar, 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 ele derrete e vira água. E aí a água ferve. Se você colocar 3 termômetros ali, um Celsius, um Fahrenheit e um Kelvin, você vai perceber uma coisa curiosa. O termômetro em Celsius, ele vai subir 100 graus. Ele sofre uma variação de temperatura de 100 graus. Kelvin também sofre uma variação de temperatura de 100 Kelvin. Só que o Fahrenheit, ele sofre uma variação de 180. Entenderam? Essa percepção, ela é a coisa mais importante. É a coisa mais importante. Se você perceber que os termômetros andam
em ritmos diferentes, né? O Celsius e o Kelvin não. O Celsius anda 100, o Kelvin também anda 100. Só que enquanto eles andam 100, o Fahrenheit ele anda 180. Então a gente consegue estabelecer uma relação entre variações, né? Por exemplo, para cada 1 Celsius que o termômetro em Celsius sobe, para cada 1 grau que o Celsius sobe, o Fahrenheit sobe 1,8. É como se no termômetro em Celsius existe uma distância aqui entre os dois pontos. No Fahrenheit, essa distância é maior. Tá? Existem muitos exercícios que vão explorar isso. E não propriamente você transformar a temperatura de uma coisa na outra. Tá? Beleza? O que a gente vai fazer na próxima aula? Exercício. Eu vou apresentar as conversões, vou botar as fórmulas para vocês, tá? Mas a gente vai usar o método da barriga do Eloy para poder fazer as continhas, tá bom? Beleza? Perguntas, gente. Perguntinhas. Se não, passa a régua.